Olá, irmãos, paz seja convosco. Eu decidi gravar essa mensagem para falar à igreja em todo o nosso estado sobre as possibilidades que Deus vai nos abrir a partir de janeiro de 2024. 2023 está encerrando e nós precisamos nos preparar para o próximo ano. Venha o teu reino é o nosso tema para 2024. Para falar sobre esse tema, eu quero falar sobre uma outra visão, de um outro prisma, para a gente entender melhor como que essas possibilidades vão surgir, de que forma nós podemos trabalhar para melhorar o nosso desempenho, para que a nossa igreja possa continuar crescendo, se desenvolvendo e melhorando cada vez mais no serviço que precisamos fazer para o reino de Deus. Amém? Antes de começar, obviamente eu vou pedir a todos aqueles que nos assistem que façam uma oração juntamente comigo, para que a gente possa então entender melhor aquilo que Deus tem para falar no nosso coração a partir desse momento. Ore comigo. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez em 2023. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Tudo está à tua disposição e o Senhor tem trabalhado por essa igreja, tem nos ajudado, nos auxiliado no crescimento, no desenvolvimento dessa obra e nós te agradecemos. E para 2024, Senhor, nós pedimos a tua direção, pedimos que o Senhor venha de encontro ao nosso coração cada dia, para que possamos crescer, para que possamos melhorar, para que a nossa vida seja verdadeiramente entregue em tuas mãos. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Muito bem. Hebreus capítulo 11, verso 6, a Bíblia nos diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Veja, nós costumamos, quando chega nessa fase do ano, a nossa igreja em todo o Brasil e aqui no Acre em especial, nós realizamos o projeto de vida. Nós chamamos as pessoas para que elas escrevam, para que elas coloquem numa carta, num papel, aquilo que é o seu anseio, o seu sonho, o seu desejo de conquista para o ano seguinte. E as pessoas fazem isso e trazem, nos entregam, nós colocamos em oração, passamos o ano clamando, pedindo diante de Deus para que esses sonhos se realizem. Agora, para que a gente entenda melhor como que isso pode acontecer, de que forma o projeto de vida pode se concretizar em nossas vidas, eu quero trazer a sua mente, quero que você abra a sua mente para entender uma palavra muito importante que nós acabamos de ler no capítulo 11 de Hebreus, no verso 6. A palavra recompensa. Veja, o que é uma recompensa? Recompensa fala de um prêmio e não de uma ajuda. Recompensa fala de receber algo por conta de uma realização. Quando eu realizo algo, quando eu pratico algo em favor de alguém ou em favor de um negócio, ou seja de que forma for, eu recebo por aquilo uma recompensa. A recompensa do maratonista é a medalha de honra da chegada, é a coroa de louros, é o seu prêmio na linha de chegada, depois no pódio onde ele vai receber. Então, uma recompensa é isso. Talvez, muitas vezes, você já tenha se perguntado ou ouvido alguém falar a seguinte frase: por que motivos existem tantas pessoas necessitadas nesse mundo e Deus não faz nada para ajudá-las? Isso é comum da gente ouvir como membro da igreja, no nosso dia a dia, como quando a gente está pregando. Muitas vezes eu fui evangelizar alguém, fui falar para alguém sobre a palavra de Deus e as pessoas me fizeram essa pergunta. E essa pergunta, para a maioria dos cristãos, não é uma pergunta fácil de responder, mas eu vou tratar hoje um pouco sobre isso para que você entenda que não é tão difícil assim trazer luz à vida das pessoas através até de uma pergunta dessa. Nós vamos responder essa pergunta de uma forma muito conclusiva. Eu tenho certeza de que isso vai mudar a sua percepção, a sua forma de compreender alguns detalhes da palavra de Deus. Se você
gostaria que isso acontecesse na sua vida, se você quer ter melhor compreensão, então aí onde você está, coloque a mão no seu coração e diga: eu recebo toda a instrução de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Quem que me assistindo agora, se eu fizesse a seguinte pergunta: quem precisa de um carro novo, quem diria que precisa? Acredito que todas as pessoas que estão me ouvindo, me assistindo. Um carro novo é bom, né? Seria bom trocar de carro no final do ano, início do novo ano, é uma coisa maravilhosa. Então, as pessoas que levantaram sua mão aí dizendo que precisam de um carro novo, dizem ter necessidade de um carro novo. Não importa o motivo pelo qual você acha que precisa desse carro novo. A questão com relação à interferência de Deus nunca foi essa. Veja, se nós fôssemos avaliar necessidades das pessoas em relação ao poder que Deus tem para atendê-las, teríamos que avaliar quantas pessoas têm necessidades bem mais simples ou mais complexas do que essa. Obviamente, uma pessoa num leito de morte com um câncer terminal precisa mais de uma cura do que de um carro novo. E existem pessoas que se contentam também na simplicidade, se contentaria com uma bicicleta e não tem a necessidade na sua mente, no seu coração, de um carro novo. Então, necessidades são específicas. Deus nunca respondeu à necessidade. Deus responde à fé. Aleluias, glória a Deus. Deus não responde à necessidade, irmãos. Porque todas as pessoas, quando se apresentam diante de Deus, quando chegam diante de Deus, elas apresentam as suas necessidades. Isso é normal. Mas o problema é que nós precisamos, sim, apresentar nossas necessidades, mas isso tem que estar alicerçada, tem que estar baseado na nossa fé. O que a maioria dos cristãos nunca entendeu é o que diz um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que é Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não agradamos o coração de Deus. Não importa qual a necessidade e nem o motivo da necessidade. Muitas vezes, eu já ouvi isso algumas vezes, alguém dizer: mas você não pode desejar futilidades diante de Deus. Bom, o que pode ser uma futilidade para mim pode ser uma necessidade muito importante para outra pessoa. E ela só precisa ter fé para atingir esse objetivo. Ela só precisa dedicar-se a Deus com fé para que Deus escute a sua oração e venha ao seu encontro. Escutem, queridos, a palavra de Deus não diz que se você chorar e pedir com muita vontade de ter algo, Deus vai se compadecer. Deus vai ficar emotivo por causa do final do ano, por causa do Natal, e vai atender a necessidade dos irmãozinhos que estão passando por grande aflição em suas necessidades. Não, Deus não atende a esse tipo de apelo. O que Deus atende é a nossa fé. A Bíblia diz que é impossível receber se não tiver fé. É impossível agradar a Deus. Se é impossível agradar a Deus, é impossível receber alguma coisa dele se não tiver fé no meu coração. Por esse motivo existem tantas desgraças no mundo. As pessoas procuram Deus baseado nas suas necessidades e não na sua fé. Então, a necessidade faz com que se procure soluções e respostas não apenas em Deus, mas em muitos lugares. Por isso que se amplia tanto o leque de busca. Por isso que as pessoas acham que se elas tiverem muita prosperidade, prosperidade não, riqueza, né? Porque prosperidade é uma coisa boa, mas as pessoas não buscam a prosperidade, que é a paz, que é a tranquilidade. Elas buscam riqueza, elas buscam poder. E por isso as pessoas procuram isso, porque elas querem suprir necessidades humanas e não espirituais. E nós precisamos suprir primeiro as nossas necessidades espirituais para depois suprirmos as nossas necessidades humanas. Como eu faço então para ter fé que agrada a Deus? A resposta a essa pergunta está em um dos versículos muito importantes que o apóstolo Paulo nos deixou, lá no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, onde a Bíblia diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé está associada em praticar. A fé está associada em colocar em prática, está todos os dias buscando, orando, caminhando com Cristo, presente na igreja, presente nas atividades da igreja, nos momentos, nos eventos, todas as nossas atividades da igreja. Aquelas pessoas que desejam ter fé, elas precisam estar envolvidas nesses momentos, porque isso gera fé.
A união das pessoas, o fato de estar junto, de conversar, de tratar das coisas de Deus, faz com que a fé seja gerada no nosso coração. E, além disso, obviamente, aí você precisa estudar a Bíblia, você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa se colocar à disposição de Deus. Para um parágrafo só aqui, irmãos, para que a gente possa falar um pouco por que eu estou falando sobre isso. Porque a gente faz um monte de pedido para Deus. Mas a gente coloca nesses pedidos, basicamente, as nossas necessidades. E nós não nos colocamos à disposição de Deus, muitas vezes, para responder à necessidade que a obra de Deus tem do nosso trabalho. E é a fé que nos leva a fazer isso. A Bíblia não diz que é porque você veio ao culto. A Bíblia diz que é porque você ouviu a palavra que foi pregada no culto. Não é porque você vem no culto de domingo que você vai receber alguma coisa de Deus. Você passa a receber quando a palavra que foi pregada entra no seu coração e faz morada, quando ela passa a ser parte da sua existência. Aquilo ficou impregnado em você e você agora quer aquela palavra na sua vida, você quer praticar aquilo que você ouviu. Principalmente quando você coloca em prática o que você aprendeu com essa palavra. Tem muita gente que se orgulha de dizer que já leu a Bíblia várias vezes. O problema não está em quantas vezes você leu a Bíblia, você pode até nem ter lido a Bíblia toda. Mas no final, tudo ficou do mesmo jeito. Por quê? Porque ler a Bíblia não necessariamente significa que você está colocando em prática. Você precisa ler a Bíblia, mas precisa colocar em prática aquilo que está lá como orientação bíblica para a sua vida. E isso eu estou falando não apenas para os membros da nossa igreja. Eu estou falando para os membros, para a liderança, para os pastores, para todos nós, porque nós precisamos compreender isso. A necessidade que temos de nos colocar verdadeiramente à disposição de Deus. Veja, eu não acredito que existam pastores melhores nem pastores piores, pastores bons ou pastores ruins. Quando uma pessoa decide pelo ministério, e quando ela escolhe fazer parte do ministério, obviamente Deus está dando uma oportunidade a ela. Mas então por que algumas igrejas se desenvolvem mais e outras se desenvolvem menos? Porque aquela que está desenvolvendo mais, ela obviamente está associada a um homem que coloca a sua fé em prática, que coloca a sua fé em exercício diariamente. Veja, você está esquecendo muitas vezes de um detalhe na sua vida. João 14,16, a palavra de Deus diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. E o verso 18 diz: Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Muitas vezes nós nos esquecemos do Espírito Santo, quando achamos que não vamos conseguir desenvolver essa qualidade de fé que é colocada aqui pela palavra de Deus. Duas ações principais são necessárias para poder ter fé que agrada a Deus, irmãos. Duas questões são muito importantes. A primeira, dependa, precise, viva a presença do Espírito Santo na sua vida. Coloque o Espírito Santo, deixe o Espírito Santo atuar na sua vida. E segundo, tome uma decisão definitiva de servir a Deus. É um novo ano, você tem a oportunidade de começar a fazer isso. E eu estou falando, repito, para todos da nossa igreja, não apenas para o membro, líder, pastor, qualquer área de atuação sua dentro da igreja. Se coloque verdadeiramente à disposição. Ah, pastor, mas tem pastor que não se coloca à disposição? Obviamente que tem. Nós temos pessoas que muitas vezes estão ali já estagnadas, que já faz muito tempo que está na obra, que já está cansado e tem que recomeçar. Deixar que Deus renove as suas forças para que o próximo ano seja um ano de grandes conquistas e grandes vitórias na sua vida. E eu creio que você vai conseguir fazer isso em nome de Jesus. O projeto de vida é uma ótima oportunidade para nós recomeçarmos. Quando for escrever o seu projeto de vida, coloque lá não apenas as suas necessidades, mas coloque lá a sua disponibilidade. Escreva lá como que você pode e quer se dispor para a obra de Deus, porque nós vamos orar por você e Deus vai abrir a sua mente, Deus vai abrir o seu coração para que você cumpra aquilo que você está colocando ali. Peça a direção do Espírito Santo para fazer os seus pedidos, para que o próximo ano faça
diferença realmente no seu ministério, no seu trabalho, na sua vida social, na sua vida conjugal, em todas as áreas da sua vida. Peça com ousadia. Na hora de levar sua oferta ao altar, tenha ousadia em ofertar. Não faça uma oferta simples, não faça aquela oferta que não faz diferença para você, mas leve uma oferta ousada. Tenha fé de que Deus vai retribuir você à altura daquilo que você está fazendo. E eu quero concluir, irmãos, dizendo a você o seguinte: sozinho nós não temos chance de conseguir ter essa fé sobrenatural. Sozinho, nós não temos a possibilidade de conseguir fazer isso. Ore, jejue, consagre, busque, e o Espírito Santo vai fazer coisas que você jamais imaginou através da sua vida. Deus deseja te usar no ano de 2024. E em 2024, conquiste o impossível para a sua vida, para a sua família, para todas as áreas da sua vida. Venha o teu reino em 2024, que Deus possa trazer ao seu coração o desejo de fazer cada dia mais, de melhorar cada vez mais na sua atuação no reino de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.